Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Seja bem-vindo para ler a palavra de Deus. Você que tem lido, que gosta de ler a palavra, que gosta de estar sempre se renovando no Espírito. Você que muitas vezes não entende muito. Então seja bem-vindo, se achegue, sente aí, pegue a Bíblia, vamos ler, vamos meditar, vamos buscar esse Deus. É tempo de buscar a Deus, amém? Vamos lá. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, que é sobre o Sermão do Monte, tá? Onde Jesus se assentou ali no monte e começou a pregar este sermão a todas as pessoas. Eu acho muito importante isso aqui, porque Jesus aqui deixou grandes ensinamentos para nós. Nós seguimos isso aqui, seremos bem-aventurados, como diz cada um dos versículos. Nós vamos ver hoje, ler o versículo 1 ao 12. Vamos dar uma lida rápida aqui e fazer um comentário. E se porventura você não ficar entendendo alguma coisa, então você deixa aí nos comentários, tá? E antes da leitura eu quero te lembrar para deixar o teu like. Não esquece, dá uma passadinha, deixa o like aí. Se você não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho para quando tiver novas notificações você ser avisado, tá bem? E compartilha com aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra, aquelas pessoas às vezes que não sabem ler, ou pessoas que lêem pouco, pessoas que não enxergam direito, mas vai compartilhando, elas precisam receber este alimento que é a palavra, glória a Deus. Então vamos lá. Começa assim. Capítulo 5, versículo de 1 a 12, mais uma vez, para você não esquecer. Abriu sua Bíblia? Então vamos lá. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo e disserem todo mal contra vós por causa de mim ou por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas hoje nós lemos esse 12 versículos, mas eu quero fazer o seguinte: vamos dividir em duas partes. Esse vídeo vai ser a primeira parte, o próximo vídeo vai ser a segunda parte. Eu quero explicar, porque aqui tem muita coisa boa para a gente aprender, amém? Eu quero ficar só com do 1 ao 6 para a gente fazer a reflexão. E no próximo vídeo a gente faz do 7 ao 12, porque tem muita coisa boa aqui para a gente não esquecer. Então, reflexão, a gente sempre reflete em pequenas partes para que a gente possa ficar o dia todo meditando e sem esquecer de nada. Glória a Deus. Então vamos lá. Quando ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são esses pobres de espírito? Será que pobre de espírito são aquelas pessoas pobres que não têm nada financeiramente? Não, não é. Tá certo? Então vamos ver aqui. Vamos fazer aqui um comentário aqui na Bíblia de Estudos, tá? E diz o seguinte, vamos fazer aqui uma introduçãozinha, tá? E que diz assim: temos o que é comumente chamado de o Sermão da Montanha, contém a revelação dos princípios divinos, da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus, e mediante o poder do Espírito, que é o Espírito Santo, que neles habita. Todos nós que pertencemos ao reino de Deus devemos ter uma intensa fome e sede de justiça, de que trata este sermão em Cristo. Mas o que seria pobre de espírito?
O mundo, ele relata que pobre de espírito são pessoas que não entendem, são pessoas egoístas, são pessoas alvarentas, são pessoas, enfim. Mas muitas vezes o mundo se engana, ou o mundo relata, ou o mundo tem conteúdos diferentes do da Bíblia. O mundo é o contrário da Bíblia e a gente não pode se guiar pelos conceitos do mundo. Como assim? Porque o mundo tem, por exemplo, o mundo tem um conceito de dizer assim: se conselho fosse bom, não era de graça. Esse é o conceito do mundo. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Está lá em Provérbios. Na multidão de conselhos há segurança. Então, a gente não deve se deixar guiar pelos conceitos do mundo. A gente só pode se guiar pelos conceitos da Bíblia, que é o conceito de Deus, que é onde Deus colocou para nos guiar. Porque Deus sempre nos guia pelos caminhos certos, retos, direitos e iluminados. Amém? Para a nossa felicidade, para o nosso bem. Glória a Deus. Então vamos ver quem são esses pobres de espírito. Porque deles é o reino de Deus. Ou seja, esses pobres de espírito, o reino de Deus pertence a eles, por eles ter esse mérito. A palavra bem-aventurado refere-se aos que são abençoados por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra. Receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e sua presença diária. Há certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados pela palavra de Deus, nunca pelo mundo, como eu acabei de falar. Mas diz também que o que é ser pobre de espírito? Primeira dessas condições, ser pobre de espírito, o que significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, nós não temos, né? E que dependemos da vida do Espírito Santo, do poder e graça divinos para podermos herdar o reino de Deus. Ser pobre de espírito é a gente saber que nós não temos nada e que tudo que temos é de Deus, não é nosso. Reconhecer que nós não somos, que mesmo que você tenha cargos altíssimos na sua igreja, mesmo que você tenha muitas riquezas, mesmo que você tenha 5 faculdades, tenha doutorado, mestrado, que você seja belíssimo, que você seja saiba falar eloquentemente, mas que você reconheça que tudo isso que você tem é dado por Deus. Deus te deu. Amém? Você tem porque Deus te deu. Sem Ele você não teria nada. E a Bíblia diz que Deus dá quem quer. Quem quer que Ele dá. Então, se você reconhece isso, que tudo que você tem é de Deus e não é seu, e você não se engrandece, não se ensoberbece por isso, então você é pobre de espírito. E você é herdeiro do reino de Deus por conta disso. Amém? Glória a Deus. Entendeu aí? Então, vamos agora, quando ele diz assim, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Quem são essas pessoas que choram? No caso aqui, chorar é contristar-se, ficar entristecido. Normalmente, quando você fica muito entristecido, você chora, né? Obviamente. Mas é ficar entristecido profundamente por causa das próprias fraquezas, né? Quando você chora, quando você errou, quando você vacilou, ou algo que você deveria ter feito melhor, você não fez, aí você chora. Algo que deveria ter acontecido certo e não saiu, quando você errou, quando você se arrependeu e você chorou. Essas pessoas que choram porque se arrependem, porque sabem que dependem de Deus e elas sozinhas não podem fazer nada. Quando também sentimos pesar por aquilo que entristece a Deus, aquilo que você fez que com certeza entristeceu a Deus, aí você se entristece. Aí nesse caso você é um dos que choram. E por isso que você será consolado por conta disso. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Glória a Deus. E quando ele diz também, bem-aventurados os mansos. Quem serão os mansos? Aquelas pessoas que não são violentas, é o contrário de violenta, porque eles herdarão a terra.
Eles são herdeiros da terra, ou seja, a terra prometida, a terra que Deus prometeu a nos dar. Então, os mansos são os humildes, submissos diante de Deus, acham nele o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. Preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhe possa acontecer pessoalmente. Os mansos e não os violentos herdarão por fim a terra. Aquelas pessoas mansas que se preocupam com as pessoas, aquelas pessoas que estão na igreja necessitadas, elas se condóem com a dor do outro, né? Mesmo aquelas pessoas, por exemplo, quando você vê alguém que fez algo de errado e aquela pessoa está sofrendo, você se condói por aquela pessoa, porque ela é um ser humano, errou, fez o que era errado, mas é um ser humano e agora está sofrendo. Você se condói com a dor dela, você se condói porque ela errou com o erro dela. Então, essa é uma pessoa mansa, uma pessoa que sente a dor do outro. Porque a gente sabe que hoje em dia o mundo está todo detonado, está todo pelo avesso. As pessoas estão humanizando os bichos, dizendo que é melhor ter um amigo, um animal, do que um ser humano, né? Não estão valorizando o ser humano. As pessoas podem matar à vontade o homem, morre criança, morre homem, morre mulher, e às vezes não, a gente vê que parece que as pessoas não dão muito valor, mas tipo, morreu um bichinho, alguém abandonou um cachorrinho, não que eu seja a favor disso, né? Claro que eu não sou, mas eu estou só fazendo aqui uma comparação, que as pessoas estão valorizando mais o bicho, o animal, do que um ser humano, porque entre o animal e o ser humano, qual é o mais importante diante de Deus? A palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação, ou seja, nós somos criados para a glória de Deus, para a honra, o glória e o louvor de Deus. Não por isso que a gente vai maltratar um bichinho, claro que não. Mas nós não devemos focar dando valores mais aos animais e menosprezando o ser humano, né? E a gente sabe que tem animais que passam melhor do que um ser humano. O ser humano está passando fome ali na rua, e aquelas pessoas que endeusificam, que tem um cachorrinho ali, gasta bilhões com seu cachorrinho, com seu gatinho, sei lá o quê, e quando alguém que está na rua ali abandonado, ou alguém que está precisado de alguma coisa, que pede, ela vira as costas e não dá. E isso diante de Deus não é bom. Isso diante de Deus, Deus está vendo. Porque ele disse que quando derdes a um destes pequeninos, a ele estaria emprestando. Por isso nós temos que ler a palavra para a gente entender. Será que o que eu estou fazendo está sendo direito, está sendo correto, está sendo certo, está sendo justo? Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso procurar me informar que o que eu estou fazendo, eu sou cristã, estou indo à igreja, mas será que mesmo eu sendo cristão, estou correto? O meu agir é correto? O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou dizendo para as pessoas é correto? Tem que estar pautado dentro da palavra de Deus. Tem que estar pautado na palavra de Deus e não na palavra de homens. Amém? Glória a Deus. E vamos aqui para o 6, para a gente concluir. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que seria isso? Você entende? Quem é a justiça? A justiça é a palavra de Deus, que ela é justiça, ela é justa. Quem tem fome, quem tem anseio, quem anseia por esta palavra. Mas vamos ver aqui o que diz aqui a explicação. Fome e sede de justiça. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. Por quê? A condição fundamental para uma vida santa, em todos os aspectos, é ter fome e sede de justiça. Tal fome é vista em Moisés, em Davi, no apóstolo Paulo. O estado espiritual do cristão durante toda essa vida depende da fome e sede de justiça de Deus, da palavra de Deus. Não queira fazer justiça por conta própria, espere a de Deus, porque ela virá. Mais cedo ou mais tarde, ela não vai tardar. É no tempo de Deus e é o tempo correto, é o tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo.
Porque se vier no meu tempo, muitas vezes não surte o efeito que surte no tempo correto. Deus sabe qual é o tempo. Deus sabe qual é o tempo de fazer a tua justiça. Deus sabe qual vai ser a hora e o momento certo. Te acalma. Ele vai fazer a justiça correta. Te acalma e espera. Muitas vezes nós queremos que seja agora, nesse instante, porque nós estamos com raiva, com rancor. E não é assim. Nunca devemos agir por impulso na hora do rancor. Deixa passar. Porque daí, quando nós formos agir, vamos agir com equilíbrio, com justiça. Porque em dado momento que você age na hora repulsiva, na hora do impulso nervoso, lá na frente você vai se arrepender. Deixa Deus fazer. Não faz nada. Aquieta-te. E Deus vai fazer a justiça. Porque Ele é a justiça. A palavra dEle é a justiça. Espera em Deus. Vai orar. Vai buscar a Ele. A justiça dEle Ele vai fazer por você. Porque Ele sabe fazer e você não. Eu não sei. Eu espero que Ele faça por mim. Porque em dado momento eu quero que aconteça. Mas eu não sei como vai acontecer. Eu não sei como vai ser. Mas Ele sabe. Ele sabe onde está o remendo. É como se nós fôssemos uma roupa. Ele sabe onde é que está. Ele sabe como fazer. Como remendar. Como fazer. E se não há como remendar, Ele vai refazer o vaso. Porque vaso rachado e vaso quebrado, não adianta botar remendo, ele vai quebrar de novo. Tem que quebrar ele. E se tu está sendo quebrado, deixa Deus refazer-te. Busca só a misericórdia. E vai buscando, pedindo a força, a graça, a justiça, a humildade. Busca a palavra de Deus na tua vida. Vai buscar o Espírito Santo. Envolve-te mais com Deus. Envolve-te mais na palavra de Deus. Amém? E ele diz também que a palavra de Deus, né, nós precisamos desta sede da palavra de Deus. Se você não tem sede da palavra de Deus, é necessário que você tenha sede de buscar a Deus. Se você não gosta de buscar as coisas de Deus, como é que você quer ir morar no céu? Não é? Como é que você quer estar com Deus se você não gosta das coisas dele? É preciso nos envolvermos, estar envolvido com amor, né? De ter esse Deus em nós, de ter Ele como amigo, por Pai. Nós temos que buscar esse renovo. Esse renovo tem que estar dentro de mim, dentro de você, aleluia. Mas é necessário estar com essa palavra no coração, porque Ele é que faz a transformação. Amém? E ele diz, da comunhão com Cristo, da justiça e da volta do Senhor. A fome que o cristão tem das coisas de Deus pode ser destruída pelas preocupações do mundo. Quando nós deixamos que o mundo entre dentro do nosso ser mais do que as coisas de Deus, ele toma conta. Ele toma de conta. É como, por exemplo, eu vou colocar algo bem atual, algo que todo mundo acho que faz. Todo mundo tem um celular. Você tem seu celular. Por isso que você está me assistindo por ele, com certeza. Dentro do seu celular, muitas pessoas colocam joguinhos. E eu vi um técnico me falando, olha, se você colocar jogo dentro do celular, o jogo, as configurações do jogo tendem a querer tomar de conta do seu celular só para ele. Nunca coloque jogo dentro do seu celular. Se quiser colocar um joguinho, coloque no computador, e nem no computador no cérebro, esses joguinhos aí. No tablet, sei lá, ou tenha só um celular só para aquilo. Porque ele tende a tomar de conta, a querer se apossar. Então, assim são as coisas do mundo. Quando você dá olhos, olha para as coisas do mundo, você olha hoje, amanhã você quer olhar de novo. E assim vai tomando de conta de você. E as coisas de Deus vão ser desprezadas. E aí, quando você começa a sentir repulso pelas coisas de Deus, quando você não gosta de ler a palavra, não gosta de ouvir o hino, aí o que está acontecendo é que as coisas do mundo estão tendo mais espaço dentro de você do que as de Deus. Não deixe isso acontecer. O cristão, ele pode ter 50 anos de crente, ele precisa ter sede, fome e sede da justiça, da palavra, das coisas de Deus dia após dia. Como é que eu quero ir passar a minha eternidade com Deus se eu não gosto de estar habitando, vivendo, interagindo entre as coisas de Deus? Nunca vai acontecer. E diz mais, pelos prazeres do mundo.
pela ambição, pelas coisas materiais. Nós não devemos deixar que isso corrompa a nossa sede de Deus. Nunca. E quando a fome de Deus cessa no crente, este morre espiritualmente. É então indispensável que sejamos sensíveis ao Espírito, ao convencer-nos do pecado. Aqueles que sinceramente têm fome e sede de justiça serão fartos. Eles serão fartos. Eles serão consolados. Eles serão tranquilizados na hora da angústia. A angústia vem, a tribulação vem, ele não se abate muito, ele não se abala muito, porque ele é farto das coisas de Deus. As coisas de Deus supre tudo, não deixa, porque é como se você estivesse faltando algum tipo de comida na sua casa, mas você está com a barriga cheia, então tá bem, daqui a pouco vai vir mais e Deus vai mandar mais, nunca vai faltar, nunca. Então, deixa a justiça de Deus, deixa a justiça de Deus fazer parte de você. Nunca deixe de buscar essa justiça de Deus, que são as coisas de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus na sua vida. A sede está preparado com a unção, o selo da promessa na sua vida, para quando o Filho do Homem vier, te achar apto, te achar selado, pronto, como aquelas virgens prudentes que, além de estarem preparadas, tinham azeite e reserva nas suas lâmpadas. Temos que estar preparados dia após dia, noite após noite, porque quando menos esperar, a volta de Cristo será repentina. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E no próximo encontro será a parte 2 desse capítulo, que é dos versículos do 8 ao 12, que vamos fazer as reflexões, porque tem muita coisa boa para a gente ver, tem muito assunto para a gente fazer reflexão. E espero que você tenha, nesse vídeo, tenha encontrado respostas, tenha encontrado Deus falando com você, porque quando nós falamos da palavra dele, fala conosco. Glória a Deus. Que fica com Deus, em nome de Jesus, e até a próxima.